Olá, minhas lindonas! Meninos também que acompanham o canal, começando mais um vídeo. E hoje vim, enfim, com um vídeo do Projeto Devocional. Gente, tô devendo pra vocês esse vídeo bastante tempo, hein? Se eu não me engano, eu dei uma voltada nos vídeos. Eu acho que eu tava grávida ainda do Pedro Luca quando eu fiz o último Projeto Devocional. E aí eu tinha falado que voltava, acho que em junho, julho. Enfim, não voltei. Quase um ano se passou e agora que estamos retornando com esse projeto. Eu não sei se tem gente ainda participando, está fazendo, como vocês estão com relação ao projeto, mas se você é nova por aqui, a gente começou há alguns anos um projeto chamado Projeto Devocional, que nada mais é do que fazer o seu devocional diário. Então foi a gente começou lá em Gênesis, né? Lendo juntas, e aí sempre eu trazia um resumo no vídeo, explicando um pouquinho como que fazia o devocional, e aí a gente foi seguindo até chegar no vídeo de hoje. Então hoje eu trouxe um resumo sobre 4 livros que eu fiquei de trazer, que é Hebreus, Tiago, 1º e 2º Pedro, tá? Então foram os 4 livros, a gente tá aí rumo ao Apocalipse, já a gente finaliza. E a gente tá lendo a Bíblia inteirinha juntas. Então, na playlist tem tudinho desde o início, se você chegou aqui, tá? Clica aqui em cima. E se você quiser conferir esse vídeo, é só continuar assistindo o vídeo. Vem comigo! Bom, então vamos lá. Eu tenho, gente, esse caderno que ele me acompanha desde o início. E já tá bem velhinho, por sinal, porque já tem muitos anos. E ele é de devocional mesmo. Hoje em dia, pra fazer o meu devocional diário, eu já nem uso ele, eu uso um outro. Mas como eu comecei a fazer com ele, ó, tá vendo? Eu comecei em 2016, esses estudos, né, lá, de começar a ler a Bíblia. Enfim, já li a Bíblia mais de uma vez. Mas a gente vai passando, depois vai fazendo outros tipos de devocionais, né? Como o nosso projeto a gente iniciou em Gênesis, a gente tem aqui, ó, resumo de tudo. Vou pegar pra vocês verem. A gente tem um resumo, ó, de todos os livros desde lá do começo do nosso projeto, tá? Ó, teve alguns até com folhas soltas que eu fazia em outras folhas e depois colocava aqui. Mas é bom porque esse caderno tem um resumo da Bíblia inteirinha. É uma relíquia de caderno. Então, eu sou apaixonada nesse caderno, é tipo xodózinho mesmo. E eu já fiz o resumo aqui dos livros que a gente vai falar hoje, tá? Ó. E vou começar a falar pra vocês. Por que eu gosto de fazer resumo? Porque eu acho que a gente consegue visualizar mais ou menos tudo que fala naquele livro, né, da Bíblia, no caso. E a gente consegue ter uma visão melhor e a gente consegue gravar mais coisas. Então, eu gosto de ler e ir anotando, tá? Mas isso aí é realmente algo pessoal. O que eu recomendo sempre antes de fazer o devocional, faça uma oração, tenha um caderno com uma caneta próxima e bora ler. Então, tira um tempinho, né, um local sossegado, pode colocar um louvor no fundo, pra você realmente ter um maior aprendizado e entendimento também. Vamos lá, vamos falar sobre Hebreus. Hebreus, gente, não se sabe ao certo quem foi o autor. Alguns falam que foi Paulo, mas isso é muito improvável, segundo muitos historiadores. Então, pode ser algum amigo dele, enfim, não se sabe. O autor, ele é realmente íntimo dos discípulos, mas ninguém sabe quem foi ele, tá? Hebreus é o livro que mais menciona o Velho Testamento. Ele encoraja os hebreus a seguirem Jesus e fala que Jesus, ele é superior a Moisés, foi superior a Abraão, enfim, Josué, todos os antepassados que vieram aí ao longo da Bíblia, né, que tiveram realmente seus nomes mais elevados, né, mais conhecidos. Jesus, ele é o maior, ele não tem mais do que ele, né, ele é o rei dos reis. E aí em Hebreus também fala que o sangue de Jesus dá um novo tempo de Deus com a humanidade, que ele é o nosso sumo sacerdote, porque naquela época as pessoas tinham que oferecer sacrifício e o sumo sacerdote ia e oferecia a Deus. Mas Jesus não, Jesus, ele se ofereceu por nós, né? Ele foi o sacrifício perfeito, ele deu sua vida para nos salvar. Então fala muito sobre o sacrifício de Jesus, que ele levou sobre si todos os nossos pecados, né? E que naquela época, né, as pessoas foram salvas aí pela fé de um Jesus que viria. Eles ofereciam sacrifício, mas eles tinham fé que viria no futuro o Messias que salvaria a humanidade, não precisaria mais desses sacrifícios de animais.
Esse é um livro que ele é essencial quando você estiver lendo, por exemplo, Levíticos. Ler Hebreus junto é muito bom, porque uma coisa liga a outra, tá? E aí, alguns versículos bem conhecidos de Hebreus, por exemplo, 4:12, que fala: a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Vou ler só o começo, tá? Depois vocês podem estar pesquisando, pode estar anotando aí. O 9:27, ao homem está ordenado morrer somente uma vez. Outro versículo para destacar também: não devemos parar de congregar, como é costume de alguns, que é o 10:25. 10:31, horrenda a coisa cair nas mãos do Deus vivo. E o 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Esses são alguns versículos chaves do Hebreus, tá? Do livro de Hebreus. Agora um resumo de Tiago. Esse foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito. Tiago, que foi o autor, ele era um dos meio-irmãos de Jesus. E assim, fala muito sobre que os seus irmãos, né, ele não criam nele, não criam que Jesus era quem ele era mesmo, sabe? Então, após a ressurreição de Cristo, eles tiveram, gente, um encontro. E aí Tiago passou a crer que Jesus era o Filho de Deus. E Tiago teve uma transformação na sua vida, né? Ele se tornou um bispo e foi chamado por Paulo de um dos principais pilares da igreja. E, inclusive, Tiago conquistou o respeito da igreja por ser uma pessoa realmente de fé, cristão muito fervoroso, que servia com piedade, e por ser também irmão de Jesus, né? Então, um fato curioso que Tiago ficou conhecido como joelhos de camelo, porque ele ficou com os joelhos calejados, todos marcados, porque ele realmente se transformou em um homem de muita oração. Então, ele orava muito, né, de joelho, e os joelhos dele realmente ficaram marcados. Ele foi martirizado pela fé, foi arremessado do alto do templo, mas ele não veio a falecer, né, nesse instante, e depois ele foi apedrejado, gente. Mas assim, ainda assim, ele não tinha morrido. Ele só morreu porque ele levou pauladas na cabeça, e aí sim ele veio a óbito. Então ele foi martirizado pela fé. E aí as pessoas, depois que aconteceu isso, elas entenderam que a destruição de Jerusalém foi realmente um castigo divino, porque os cidadãos dali martirizaram o Tiago. Alguns versículos chaves. Tiago tem 108 versículos e metade deles, 54, foram mandamentos e instruções sobre a vida, considerados os provérbios do Novo Testamento. Teve o fato também do Sermão do Monte, onde teve 25 semelhanças que Tiago se inspirava, tá? E o versículo 2:26 fala sobre fé sem obra é morte. E aí, gente, a fé, ela sozinha, ela não salva. Mas assim, a nossa salvação não está ligada às obras, mas a fé também sozinha, ela não salva. Então, quando a gente tem fé, a gente faz a vontade do Senhor. E aí é uma junção, né, das duas coisas, e realmente vem a nossa salvação. Mas a nossa salvação é pela fé, e fé em Jesus Cristo, né, gente? Então, outros versículos que eu vou deixar pra vocês aqui pesquisarem aí. É o 1:5-7 que fala: mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. O outro é o 1:17 que fala assim: tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu. Vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda nem varia de posição, o que causaria a escuridão. 3:5. O que acontece com a língua, mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo, ela é um mundo de maldade. Ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha mal para todo o nosso ser. Como o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. Gente, isso é muito pesado. Misericórdia da nossa língua, viu? Pesadíssimo. Pra mim, esse foi o versículo, assim, destaque de Tiago, tá? Que é o 3:5-6, tá? Agora vamos falar sobre 1º e 2ª Pedro. 1 Pedro, gente, ele tem apenas 5 capítulos. E aí é um livro bem pequenininho. Eu fiz um resumo aqui pra vocês. Vou ler bem rápido, porque eu acho que o vídeo já tá bem longo, né? 1º e 2ª Pedro foram cartas escritas por Pedro mesmo, porque ele era muito próximo a Jesus, né? Ele teve muitas experiências com o nosso mestre. E ele também ficou conhecido por negar Jesus 3 vezes, antes que o galo cantasse, né? Durante o julgamento de Jesus. Só que assim,
Depois da ressurreição, ele recebeu a salvação de Jesus, porque ele teve um encontro real. Então, ele participou de várias situações com Jesus, né? A ressurreição da filha de Jairo, o Monte da Transfiguração, as agonias que Jesus enfrentou em Getsêmani, tudo isso ele participou. E Pedro, ele foi crucificado por seguir Jesus, né? De cabeça para baixo, porque ele se negou a ser crucificado igual Jesus, porque ele não era digno, segundo ele. Então, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Ele escreveu a carta de Pedro para encorajar os cristãos a permanecerem fiel a Cristo. Que mesmo apesar das perseguições, né, Jesus também foi perseguido. E ele falava que se alegrem, pois quem é perseguido em nome de Jesus Cristo, isso é um privilégio, porque vai ser recompensado por ser fiel. Então, Pedro ele foi transformado depois de tudo que ele viveu. O Pedro que a gente conheceu lá atrás, impetuoso, que pegava a espada e cortava a orelha, né, do soldado, que era durão, que era briguento, ele foi transformado por um homem realmente que era um cristão verdadeiro, sabe, que fazia a vontade do Senhor. E ele frisa muito que vale a pena sofrer por Cristo. No livro de Pedro, a palavra sofrimento aparece em 12 vezes, que é um dos que mais realmente destaca isso. E tem alguns versículos que eu queria falar com vocês. Por exemplo, o 2:21 fala assim, ó: pois foi para isso que ele nos chamou, o próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam os seus passos. Tá? Então, ele realmente, é o que ele falou, que vale a pena sofrer por Cristo, né? No 2:9, ele destaca que nós somos a geração eleita. No 3:15, ele destaca isso daqui, ó, deixa eu ler pra vocês. Tenham um coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como o Senhor. Estejam sempre prontos para responder qualquer pessoa que pedir, que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falarem de mal conduta de vocês, como seguidores de Cristo, ficarão envergonhados. Então, algumas palavras para vocês realmente pesquisarem, né? E de destaque. Agora, segundo Pedro, gente, ele é muito pequeno também. Ele tem 3 capítulos, é minúsculo. E ele foi escrito motivado por conta de falsos profetas que surgiram na igreja naquela época e foram deturpando a palavra de Deus. E aí Pedro encoraja os cristãos a se firmarem na palavra do Senhor e que a gente tenha certeza que Jesus ele vai voltar e que a gente precisa estar prontos para esse momento. Então, em todo momento, ele nos encoraja a realmente a buscar mais Jesus, né? A buscar mais ao Senhor. Tem alguns versículos também de destaque, mas eu não vou ler todos. Eu vou ler só para vocês esse daqui, ó. 3:13. Porém, Deus prometeu e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. E aí no 14 fala: por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dele. Fortíssimo. Fortíssimo, porque a todo momento agora a gente vê o quanto a volta de Jesus está próxima, sabe? Pode ser a qualquer instante. Pode ser agora. Tipo, você piscou e ele voltou e a gente pode ficar ou não. Pode ir com ele. Então, a cada momento que se passa, gente, precisamos voltar nossas vidas para o Senhor, sabe? Todos somos muito falhos, somos pecadores, somos errôneos. A gente às vezes olha muito pra nossa vida mundana, né? Assim, não digo mundana de estar no mundo, mas tipo, a nossa vida terrena, sabe? A gente olha muito eu quero ver meus filhos crescerem, eu quero fazer isso, quero conquistar, quero viver esse sonho. Mas na verdade a gente tá aqui de passagem, sabe? Nós somos estrangeiros nessa terra. Então nós precisamos nos voltar para o Senhor. É tempo de realmente nos reconectarmos com a palavra do Senhor e buscar nele conhecimento a cada dia. É começo de ano, você tá aí fazendo seus planos, tá aí buscando seus objetivos, suas metas que você quer para 2024. Mas uma das minhas maiores metas é realmente edificar meu lar, sabe? Buscar mais no Senhor, fazer a vontade dele, ler mais a palavra, conhecer quem é aquele que eu sigo, sabe? Quem é aquele que me amou tanto, que deu sua vida por mim, pelos meus pecados, levou meus pecados, gente, tipo, somos merecedores de nada, quem somos nós, né? Mas Jesus nos amou tanto que esse amor, ele nos constrange. Então, o ano começou, a gente precisa buscar nele, sabe? Mais e mais e mais força,
orientação para poder realmente ver o que Ele quer de nós esse ano e não buscar só coisas materiais, só coisas terrenas. Precisamos buscar as coisas do alto. Então, que essa reflexão sirva para você que tá aí se planejando, tá perdido, às vezes tá desorientado. O que eu vou fazer? Meu ano começou, o que eu vou aprontar? Mas assim, peça a Deus sabedoria, sabe? Peça a Deus direção. Coloque Ele na frente, coloque Ele dentro do seu lado, do seu coração, da sua vida, que eu tenho certeza que Ele vai direcionar. Então, uma das minhas metas esse ano é realmente buscar mais e mais o espiritual, menos o material. E por isso que eu tenho feito, né, mudanças a fim de tentar alcançar isso, sabe? Porque nós somos humanos, né? Então a gente falha, um dia, falha outro, mas o negócio é levantar, sabe? Não desistir. E bora, gente! Agora, gente, olha, chegamos nos finalmente, minhas amigas. É isso. O projeto devocional tá chegando ao final, porque agora a gente tem a primeira carta de João, segunda carta de João, carta de Judas e, enfim, Apocalipse. Esse é o penúltimo vídeo do projeto devocional. Depois eu vou voltar em breve com o último vídeo, né? Falando sobre esses últimos livros, que são muito pequenininhos, tá? A junção deles é minúscula, mas a gente vai ler juntinhas em breve. Então, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar, quem está junto comigo, quem já está na frente, quem está lendo de novo, quem está começando, quem quer começar, pode começar de agora, do Novo Testamento, ou voltar aí, começar lá no início, mas assim que acabar a gente vai começar um projeto novo aqui, também de devocional, mas de uma forma diferente, tá? Então, é isso, que Deus abençoe a vida de vocês, muito obrigada por me assistirem, e em breve a gente volta com o último vídeo de projeto devocional. Beijo, fiquem com Deus, compartilha esse vídeo, tá? Manda aí no seu WhatsApp, manda pra sua amiga, compartilha esse vídeo para ele alcançar mais e mais almas para o Senhor. Um beijo e até mais.